Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League, todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 4. Deixa pra lá. Você não é um cara tão ruim, afinal, é. Naruto disse. O que isso deveria significar? Batman estreitou os olhos para ele. Em vez de responder, o homem loiro sorveu ruidosamente um grande número de macarrão ao mesmo tempo. Foi a Mulher Maravilha que respondeu à sua pergunta. Por trás desse seu olhar maldoso, há uma personalidade legal escondida. Quando Naruto fez um gesto de polegar para cima para ela mostrando que suas palavras estavam corretas, o olhar de Batman se intensificou. Os quatro estavam atualmente no distrito de Shinaton, em Boston, em um restaurante chinês. Batman foi quem dirigiu Naruto para aquele lugar depois que ele perguntou se a Terra tinha um prato conhecido como ramen. Assim, graças a Batman, ele estava agora no meio de inalar sua 12ª tigela de ramen. Até a cara de pôquer de Batman começou a vacilar ao ver a montanha cada vez maior de tigelas vazias empilhadas sobre a mesa. Em contraste, a raposa sempre gulosa não estava comendo. Kyuubi estava deitado de costas no colo da Mulher Maravilha, soltando grunhidos de conteúdo da massagem na barriga que ela estava dando a ele. Finalmente, Naruto colocou sobre a mesa a 12ª tigela vazia e exalou ruidosamente em êxtase. Você finalmente terminou de comer? Batman perguntou. Embora sua expressão facial não pudesse ser vista devido ao fato de seu rosto estar coberto por sua máscara, mesmo enquanto ele estava comendo, todos podiam ouvir a relutância em sua voz quando ele falou. Eu gostaria de comer mais, mas é o suficiente por agora. Eu posso sentir que há apenas 2 funcionários trabalhando na cozinha a esta hora. Eu já os incomodei o suficiente pedindo 12 tigelas de ramen de uma só vez. Batman e Mulher Maravilha se entreolharam estranhamente. Esse cara era desprezível o suficiente para extorquir Superman de 4 milhões de dólares, mas agora ele estava preocupado em trabalhar de mais 2 cozinheiros em um restaurante. Eles não sabiam o que pensar dele. Nesse exato momento, uma notícia alarmante surgiu na TV instalada acima do balcão. Uma situação perigosa de reféns está se desenvolvendo no edifício federal em Metrópolis. Até agora, o Ultramanite se recusou a falar com os negociadores. Uma aberração da ciência, o Ultramanite é supostamente um gênio que também é extremamente perigoso. Batman e Mulher Maravilha ficaram de pé. Mas, embora a situação fosse urgente, a Mulher Maravilha não pôde deixar de se divertir quando viu que o filhote de raposa em seu colo não havia caído quando ela se sentou. Ele ainda estava sentado perpendicularmente em seu colo como se estivesse colado em suas coxas. Ainda assim, ela não podia se dar ao luxo de brincar naquele momento. Ela pegou a raposa em seus braços e a entregou para Naruto. Não frite este rastreador também. Pelo menos se você quiser pegar seu ouro amanhã. Batman disse e entregou a Naruto um dispositivo de rastreamento em forma de morcego. A propósito, se precisar de ajuda, estou aqui. Podemos discutir o preço mais tarde, com base na contribuição. Naruto ofereceu enquanto pegava de volta uma raposa mal-humorada e relutante das mãos da Mulher Maravilha. Não, obrigado, disse Batman categoricamente. Nós podemos lidar com isso. Então, voltando-se para a Amazônia, disse. Mulher Maravilha, vamos. Nós não precisamos de sua ajuda, ele disse. Nós podemos lidar com isso, ele disse. Bavarra. Kyuubi riu maldosamente de cima do ombro de Naruto. Felizmente, ele e Naruto estavam conversando em sua língua nativa porque, caso contrário, Kyuubi teria tido problemas reais por tirar sarro da situação atual assim. Na frente deles, Batman estava deitado de costas em uma cama na torre de vigia inconsciente, seu corpo uma bagunça suada. Durante a luta contra os criminosos meta-humanos contratados por Lex Luthor, ele foi mordido por Copperhead que o injetou com seu veneno. Batman quase morreu. O antídoto do veneno está funcionando. Caçador de Marte disse em alívio, e não muito depois disso, Batman recuperou sua consciência. Bem-vindo de volta, disse Superman. Tivemos medo de te perder. Luthor e os outros, o que aconteceu? Eles fugiram. Todos menos Copperhead. Caçador de Marte respondeu. Estou indo para as Tríqueas para interrogá-lo, acrescentou Superman. Tudo bem, vamos, disse Batman e tentou se sentar, mas Superman o impediu. Não, você vai ficar aqui. Esse veneno quase te matou. Então você vai ficar aqui. Batman olhou para ele, mas não continuou a discutir e sentou-se na cama. No entanto, depois que o Superman saiu, Batman ainda fez o que queria. Apesar das palavras de consolo do marciano,
Ele foi direto ao computador e rastreou a localização da Gangue da Injustiça através do dispositivo de rastreamento que ele havia plantado secretamente em Lex Luthor. Eu sei que isso deve ser difícil para você, se sentindo vulnerável. Você é o único de nós sem poderes especiais. Mas você não precisa provar a si mesmo. Você é um membro valioso desta equipe e estamos apenas tentando para. Batman cortou as palavras do Caçador de Marte no meio do caminho. Vou pegar o ônibus espacial. A menos que você queira tentar me impedir. Os dois se olharam nos olhos por 2 segundos muito longos antes que o Caçador de Marte recuasse. Em seu caminho de volta à Terra, Batman também levou o mercenário alienígena e sua raposa com ele para cumprir sua parte no trato. Agora, eles estavam dentro de um armazém em Gotham City. Aqui está o seu ouro. Você mesmo pode verificar o seu peso. Batman disse e apontou para 2 caixas de madeira no chão. Abrindo as tampas, Naruto viu 35 barras de ouro em cada caixa, cada uma pesando 1 quilograma. Ele assentiu em reconhecimento e tirou um pergaminho de um dos bolsos internos da capa preta com gola de pele que cobria seu corpo. Ele abriu o pergaminho e o colocou acima das 2 caixas. Depois de colocar a mão em cima dela, uma pequena nuvem de fumaça explodiu e as 2 caixas cheias de ouro desapareceram. Truque bacana, disse Batman. Foi quase um elogio. Ele naturalmente entendeu quantas possibilidades uma habilidade tão conveniente poderia trazer. Obrigado pelo negócio, Naruto disse profissionalmente e então entregou a Batman um cartão. Um cartão de visita. Batman perguntou, interiormente surpreso. Sou um mercenário independente. Já que não há nenhuma agência ou corporação atrás de mim, eu mesmo tenho que anunciar meus serviços. De qualquer forma, você tem assuntos urgentes para tratar, então não vou mantê-lo. Tome cuidado. Naruto disse e levantou a mão para um aperto de mão. Os 2 homens mascarados apertaram as mãos e então Naruto e Kyuubi desapareceram do armazém com um movimento de oscilação do corpo. Quando ele não podia mais sentir a presença dos 2 alienígenas, Batman olhou para o cartão de visita que o loiro deixou para trás. Parece que ele também fez outras coisas além de comer desde ontem até agora, ele murmurou. Era um cartão de cor preta e nele havia algumas linhas em vermelho, e para sua surpresa, estavam escritas em inglês. Na frente do cartão de visita, estava escrito: Mercenário Intergaláctico, Uzumaki Naruto. Alias, Caterpillar. Total de missões realizadas, 3.381. Missões concluídas, 3.380, taxa de conclusão de 99,6%. Método de contato, onda de luz XX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 
sabotagem, espionagem, resgate, assassinato, somente vagabundos. Batman involuntariamente soltou um bufo de diversão com a explicação escrita entre parênteses. Olhando no verso do cartão, havia uma foto de uma raposa de 9 caudas de aparência demoníaca vermelho-carmesim. Eiles estranho. Batman pensou interiormente. Naruto estava usando uma máscara com tema de raposa. Ele tinha um filhote de raposa de 9 caudas como animal de estimação e até mesmo seu cartão de visita tinha a imagem de uma raposa de 9 caudas nele. Alguém poderia pensar que seu apelido estaria relacionado a raposas. Batman não conseguia ver como um nome como Lagarta estava relacionado a raposas de alguma forma. Independentemente disso, ele não ponderou muito sobre isso. Ele colocou o cartão em um dos muitos bolsos de seu cinto de utilidades e então se dirigiu para o esconderijo da Gangue da Injustiça de Lex Luthor. Uma nave almeraciana saiu da atmosfera da Terra e dirigiu-se para a orla do Sistema Solar a uma velocidade constante, em linha reta. Havia apenas 2 pessoas a bordo, um homem loiro e uma raposa vermelha. Então, qual é o plano agora? Kyuubi perguntou. Naruto estava sentado em uma cadeira, navegando pela longa lista de empregos que vários corretores de informações e outras organizações com as quais ele estava em parceria lhe enviaram. Ele estava nisso nas últimas 2 horas. Era completamente diferente dele. Normalmente, ele era um homem decidido quando se tratava de coisas relacionadas ao trabalho. Naruto fez um movimento lento acenando com a mão na frente do rosto, e a máscara de raposa branca estilo umbu começou a se dispersar em uma chuva de partículas de luz. A razão pela qual ele podia comer sem tirar a máscara era que a máscara não era um objeto físico real, mas um jutsu que ele havia criado, um que ele poderia controlar facilmente à vontade. Foi um jutsu que ele criou principalmente não para disfarçar sua identidade,
embora fosse bom nisso, pois nem mesmo o super-homem podia ver através dele com sua visão de raio-x, mas para resolver o problema de gases venenosos e a falta de oxigênio, que significava que agora ele poderia sobreviver em ambientes hostis sem problemas e até mesmo debaixo d'água. Foi algo que ele criou por necessidade depois de passar por inúmeros lugares perigosos durante suas viagens pelo universo. Quando a máscara se dispersou, os olhos anteriormente azuis ficaram vermelhos e seus cabelos loiros bronzeados também adquiriram uma tonalidade mais escura, tornando-se uma cor louro-avermelhada, quase ruiva. Quanto ao rosto, não havia mudado muito desde a adolescência. As diferenças mais notáveis seriam que as marcas de bigode em suas bochechas se tornaram mais escuras e mais grossas e que, entre as sobrancelhas, duas rugas profundas podiam ser vistas. Ele parecia um homem em seus 20 e poucos anos. Quando a máscara desapareceu, Naruto esfregou o rosto com as palmas das mãos e suspirou. Eu não sei. Eu nem sei que trabalho devo aceitar ou se devo aceitar qualquer trabalho. A razão pela qual ele se tornou um mercenário foi que ele precisava de uma maneira de financiar suas expedições. As viagens intergalácticas eram muito caras. Naves capazes de viajar interestelar, seus custos de manutenção, o combustível, as armas para equipá-las, informações, todas essas coisas não eram nada baratas, independentemente da galáxia. Não, seus preços eram exorbitantes, daí também a razão pela qual seus serviços também eram bastante caros. Mas agora que ele percebeu que encontrar um caminho de volta para casa era impossível, ele não sabia o que fazer. Você pesquisou o suficiente, Naruto. Quase um século é mais do que suficiente. Mesmo se você voltasse agora, para onde você voltaria? Todos em sua geração já faleceram há muito tempo. Você sabe tão bem quanto eu aquele shinobi, não viva uma vida longa. Naruto franziu a testa com essas palavras, tornou-se um hábito para ele, e essa era a razão pela qual as linhas de expressão entre as sobrancelhas eram tão pronunciadas. Não me diga que você esqueceu o que aconteceu há 88 anos, Kurama. É a razão pela qual eu não pareço ter mais de 25. Para mim, foi apenas uma hora mais quando eu saí, quase 50 anos se passaram no mundo exterior. Com essas palavras, o cabelo em todas as costas de Kyuubi e suas 9 caudas ficaram retas como agulhas enquanto uma série de calafrios desciam por suas costas. Naquela época, Kyuubi ainda estava selada dentro de Naruto, pois os dois não conseguiram encontrar uma maneira de deixar Kyuubi sair sem matar Naruto até que ele estivesse com quase 40 anos. No entanto, através dos olhos de Naruto, ele podia ver e experimentar o mundo exterior, assim como Naruto podia. A visão que ele tinha visto naquele dia ficaria para sempre arraigada em seu cérebro. Era algo que nem ele nem Naruto jamais seriam capazes de esquecer. No entanto, Kyuubi não queria recuar. Eu sei a que esperança você tem se apegado no século passado, dilatação do tempo. Você estava esperando que, embora um século tenha se passado aqui, talvez, apenas talvez, não mais do que um dia tenha se passado nas nações elementais. Mas esqueça um dia, apenas pense em uma hora. Não, até 5 minutos. Quem poderia sobreviver contra a deusa Coelho depois que ela nos expulsou da dimensão? Você acha que o Uchiha poderia? Ou aquela mulher inútil que você costumava ter que paixão? Ou talvez seu sensei? Inferno, naquela época, mesmo você não seria capaz de aguentar sozinho contra Kaguya por 5 minutos. Cale-se! Naruto gritou indignado. A quantidade de chakra que seu mero grito continha fez toda a nave de guerra tremer terrivelmente. Kyuubi zombou nem um pouco intimidada. Mas ele ainda optou por desistir de sua pequena forma de filhote de raposa e seu corpo aumentou até ter vários metros de altura, fazendo com que a sala de controle mal acomodasse seu tamanho enorme. Sua voz se tornou ainda mais poderosa e demoníaca quando ele falou em seguida. Você não gosta de ouvir a verdade, hein? Aqui. Eu vou soletrar para você, todo mundo está morto. Você está vivendo com sua mente presa no passado por quase um século. Lutando por algo que provavelmente não nem existe mais. Quando Kyuubi disse essas palavras foi como se Naruto tivesse perdido toda a sua energia de repente. Sentou-se na cadeira do piloto e deixou cair a cabeça contra o volante do navio sem vida. Interiormente, Kyuubi sentiu seu coração quebrar com aquela visão. Ele se importava com Naruto como seu próprio irmão. Eles eram família. Dizer a Naruto tais palavras duras o machucou também. Perdoe-me, Naruto, mas tinha que ser feito. Você já passou a vida inteira de um ser humano em uma perseguição inútil. É o suficiente. Não posso mais ver você desperdiçar sua vida assim.
É hora de deixar ir, Kyuubi pensou em seu coração. Os dois muitas vezes discutiam e às vezes até brigavam, mas era uma briga de brincadeira. Era muito raro eles terem uma briga séria. O número de vezes que eles lutaram desde que Kaguya os jogou em outra dimensão podia ser contado nos dedos de uma mão. E Naruto sempre evitou falar sobre quão pequenas eram as chances deles voltarem para casa. Ele até evitou pensar nisso. Você está certo, Kurama. Me desculpe. Naruto disse. No silêncio ensurdecedor que se seguiu, o som de suas lágrimas caindo no chão podia ser ouvido. Eram lágrimas grandes e amargas. Lágrimas cheias de frustração e amargura que ele havia guardado dentro dele ao longo do século passado. Todo esse tempo, ele perseguiu seu objetivo com visão de túnel, sem pensar. Ele não se permitiu chorar, duvidar de si mesmo ou se desesperar. Mas agora, seu caminho finalmente chegou a um beco sem saída. Ele havia viajado para todos os planetas conhecidos habitados por criaturas humanoides, em todos os 3.600 setores do universo. Ele conheceu os seres mais antigos do universo, os guardiões do universo, para pedir informações e até se aventurou a explorar o vazio desconhecido do universo, quase morrendo várias vezes no processo. Mas tudo tinha sido em vão. Ele não tinha outras pistas. Ele havia esgotado todos os seus meios. Eu fui egoísta. Me desculpe. Eu só pensei em mim. Todos esses anos, você me seguiu e me ajudou sem dizer nada. E eu nunca pensei no que você poderia querer fazer. Do que você está falando, seu bastardo? Não faça isso por mim. Kyuubi gritou e agarrou Naruto pela gola de sua capa. Isso não é sobre o que eu quero. É sobre... Mas Kyuubi engasgou com suas palavras quando Naruto colocou seus braços em volta dele e o abraçou com força enquanto chorava em seu peito. Naquele momento, Naruto não parecia nada com um mercenário intergaláctico mundialmente famoso. Ele não parecia alguém que lutou em igualdade de condições contra um deus e viveu para contar a história. Naquele momento, ele não parecia diferente de uma criança chorando em desespero. A agora gigante raposa trouxe suas caudas ao redor de Naruto e gentilmente colocou seu queixo em cima de sua cabeça. Além do sábio dos 6 caminhos que havia morrido mais de 1000 anos antes, Kyuubi nunca se importou com nenhum dos humanos ou seres da nação elemental. Kyuubi nunca sentiu falta de sua terra natal. Pelo contrário, o século passado viajando pelo universo, especialmente os últimos 60 anos, desde que encontraram uma maneira de selá-lo de Naruto, foi o período mais divertido e incrível de sua vida milenar. Viajando para novos mundos, explorando terras desconhecidas, vendo todos os tipos de criaturas, comendo tantos tipos de comida boa. Era uma vida melhor do que ele esperava ter, mesmo em seus sonhos mais loucos. Nas nações elementais, ele não passava de uma fera caçada por humanos e aprisionada para ser usada como arma de guerra. Ele não tinha boas lembranças disso. Mas ele entendia os sentimentos de Naruto. Ele era um homem leal aos seus entes queridos. E a quarta grande guerra ninja aconteceu apenas algumas semanas depois que a vila que costumava odiá-lo finalmente o reconheceu. Ele havia se tornado um herói e parecia que seu sonho de se tornar um Hokage estava ao alcance de um braço, não mais algo considerado um sonho. As pessoas começaram a respeitá-lo e amá-lo. Mas seus amigos, suas pessoas preciosas, e tudo pelo que ele trabalhou tanto foram tirados dele quando ele foi jogado em um mundo desconhecido. Um mundo que ele vagava como um vagabundo por quase um século. Kyuubi podia entender seu desespero. Então ele o deixou chorar. Apesar do muco e lágrimas manchando seu lindo pelo, Kyuubi não disse uma palavra de reprovação. Está tudo bem, Naruto, está tudo bem. Deixa pra lá. Capítulo 5. Descanso. Um lago longo, mas bastante estreito e sinuoso, cercado por montanhas altas e íngremes por todos os lados. Era um fiord, um lugar de beleza raramente vista. Um simples barco de madeira flutuava suavemente em cima da água e no barco havia um homem de olhos vermelhos com marcas grossas e escuras semelhantes a bigodes em suas bochechas. Apesar de seu rosto assustador, havia uma aura de paz e calma ao seu redor. Com um chapéu de palha na cabeça e uma vara de pescar nas mãos, o jovem parecia ser um com a natureza, parte integrante dela. Era como se o pagamento estivesse incompleto sem ele. De repente, com um movimento rápido de seus pulsos, ele puxou a vara de pescar em suas mãos. Um enorme peixe amarelo com cerca de 25 pés de comprimento lançou uma sombra sobre o lago quando foi arrancado da água. Era ainda maior do que o barco de madeira do homem. Mas não havia pânico nos olhos vermelhos do homem. Com movimentos praticados, ele jogou 5 shurikens no grande peixe ainda no ar.
Os 5 shurikens se moveram quase como se fossem drones controlados remotamente, não lançados projéteis, e começaram a voar em círculos ao redor do peixe. Então, o homem cerrou o punho e 5 fios metálicos muito finos apareceram em suas mãos aparentemente do nada. Eles estavam conectados aos shurikens lançados desde o início. Antes mesmo de o peixe começar a cair, arcos de relâmpagos viajaram pelos fios e mataram o grande peixe. Embora o peixe já estivesse morto, e os raios tivessem se dispersado quando o peixe caiu de volta na água, seu corpo ainda estava se contorcendo, perturbando a superfície anteriormente móvel do lago. Mas logo, o peixe ficou imóvel, seus nervos finalmente cessando sua atividade. O pescador amarrou os fios metálicos ligados ao peixe em uma extremidade do barco de madeira e então pegou os remos e começou a se mover lentamente em direção à costa. Na praia, uma fogueira gigantesca queimava alegremente e uma raposa de 9 caudas, do tamanho de um cavalo, andava inquieta. O homem e a raposa em questão não eram outros senão Naruto e Kyuubi. Eles estavam curtindo suas férias sozinhos, em um planeta desconhecido, longe da civilização. Era um planeta de fora dos 3.600 setores do universo conhecido, protegido pela tropa dos Lanternas Verdes, em um sistema estelar localizado no vazio desconhecido. Suas condições de vida eram quase idênticas às da Terra, mas não havia criaturas sencientes neste planeta. Havia apenas animais e por causa disso, a natureza era rica e intocada. Era o refúgio secreto de Naruto e Kyuubi, um lugar onde às vezes eles iam para curar suas almas e descansar. Uma hora depois, mais da metade do enorme peixe já havia sido cozido e comido pelos dois. Mais exatamente, foi Kyuubi que comeu quase tudo sozinho. Perdido em sua ganância e gula, ele até aumentou seu tamanho para o de um elefante para poder dar mordidas maiores no peixe e comer mais de uma vez. Em contraste com a raposa voraz, Naruto estava sentado de pernas cruzadas no chão gramado com os olhos fechados. Enquanto ele atraía a energia natural do planeta, ele periodicamente exalava uma nuvem negra acinzentada pela boca. Uma vez a cada poucos anos Naruto vinha aqui para expulsar as impurezas que seu corpo acumulava, atraindo a energia natural dos planetas que eram habitados por espécies sencientes. Sempre que ele usava seu modo sábio em tais planetas, ele usava a energia poluída e infectada da natureza. Não tinha um efeito imediato sobre ele se fossem pequenas doses, mas se o deixasse sem vigilância, ou se ele consumisse muito dessa energia infectada de uma só vez, ele poderia se tornar como o jugo das nações elementais e enlouquecer. Ou pior, em vez de enlouquecer, ele poderia se transformar em uma estátua se perdesse o controle da energia natural em seu corpo. Eu amo este planeta. Tanta natureza pura, tanta calma, tanta paz. Naruto abriu os olhos e disse: Sinto que qualquer usuário do modo sábio seria capaz de prolongar sua vida útil por décadas, se não mesmo séculos, simplesmente morando aqui. A voz da raposa do tamanho de um elefante ressoou da fogueira. Não se trata da duração da vida, mas da qualidade. Olhe para mim. Eu vivi por 1000 anos, mas os últimos 60 a 70 anos desde que você me tirou do seu corpo foram os melhores de toda a minha vida. Se eu tivesse para escolher entre os 1000 anos anteriores nas nações elementais e 70 anos nesta dimensão, eu escolheria este novo mundo em um piscar de olhos. Você está certo, Naruto reconheceu. Este planeta é lindo, puro e pacífico, mas não há nada para fazer aqui. É bom vir descansar de vez em quando, mas viver aqui sozinho por anos ou décadas. A maioria dos seres vivos sencientes desejava a companhia de outras pessoas. E Naruto não foi diferente. Embora já não se apegasse emocionalmente a pessoas e lugares, ainda gostava de conviver com pessoas. Ele gostava de interagir com os outros, brincar, visitar restaurantes, ir ao cinema e às vezes gostava até de ir a um bazar e ver as pessoas pechincharem e discutirem por preços. Embora as pessoas tivessem um lado muito sombrio, elas também tinham partes bonitas. E quanto mais ele vivia, mais Naruto entendia que esses dois lados das pessoas eram como os dois lados de uma moeda. Um não poderia existir sem o outro. Como Naruto estava mergulhado profundamente em seus pensamentos filosóficos sobre a natureza das pessoas, um som de bip muito alto veio de uma pequena distância. Vinha do traje de combate que ele havia deixado em uma cabana que ele e seus clones das sombras construíram quando chegaram a este planeta algumas semanas antes. Agora, ele estava vestindo roupas casuais, um par de calças marrons e uma camiseta azul clara. Ele não tinha armas ou quaisquer outros dispositivos nele, exceto a braçadeira que continha os shurikens e o fio ninja que ele usava na pesca. Aia, ele suspirou em aborrecimento, esses caras não sabem como desistir. Ele foi para sua cabana e pegou um relógio de pulso.
Então, ele cobriu o rosto com a mão e fez um movimento para baixo com ela. Uma máscara de raposa ambu branca apareceu em seu rosto e seu cabelo loiro morango ficou dourado brilhante enquanto seus olhos vermelhos ficaram azuis bebê. Então, ele tocou a tela do relógio de pulso com um dedo e um holograma apareceu em cima dele. Era um rato humanoide de tamanho humano. Uma voz aguda saiu. Sério, Sr. Uzumaki, onde você esteve nos últimos 4 meses? Você não nos deu uma atualização sobre sua localização e na maioria das vezes não conseguimos alcançá-lo pela onda de luz. Estávamos tão preocupados que... O holograma do rato falante desapareceu abruptamente quando Naruto cortou a transmissão. Mais 2 segundos depois, o relógio de pulso começou a apitar novamente. Ei! Por que você desligou na minha cara, hein? Aqui estou eu, todo preocupado com o seu bem-estar e é assim que você me trata. Seu ingrato. Se a máscara não cobrisse seu rosto, seria possível ver que uma veia começou a pulsar na testa de Naruto. Tudo bem. Vou cortar a transmissão e desligar o receptor de ondas de luz. Não, espere, o Homem-Rato gritou freneticamente. Ele se acalmou quando viu que Naruto não deu seguimento à sua ameaça e disse tristemente. Caramba, você está tão mal-humorado como sempre. Sem gentilezas, sem brincadeiras, nada. Chegue ao ponto já. Naruto não pôde deixar de gritar. Eu brinco com a maioria das pessoas, mas você é tão irritante. Ag, por que eu aguento você? Uma expressão presunçosa apareceu no rosto do Homem-Rato com a explosão do loiro. É simples, porque sou o melhor no que faço. Naruto soltou um bufo, mas não o contradisse. Olha, eu sei que você disse que precisa de um tempo sozinho, mas desta vez temos um trabalho enorme em mãos. Para ser mais exato, 2 trabalhos enormes. Com o pagamento dessas 2 recompensas, você provavelmente será capaz até de comprar uma frota de naves forte o suficiente para dominar um sistema planetário. Ou comprar legalmente uma lua terraformada de tamanho pequeno. Quando Naruto permaneceu em silêncio, o Homem-Rato disse exasperado. Eu odeio tanto quando eu não posso arrancar sua reação por causa dessa sua máscara assustadora. Após alguns segundos de silêncio, Naruto falou. Eu disse que estou aposentado. Pelo menos por enquanto. Eu realmente não preciso de dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para viver em paz por muito tempo. Eu não me importo em conquistar sistemas planetários e outros enfeites. Quanto a possuir uma lua. Ele parou e começou a rir. Ele já tinha um planeta 2 vezes maior que a Terra com condições de vida perfeitas e ninguém para atrapalhar sua natureza e ecossistemas. Era como um paraíso. O que era uma mera lua comparada a isso? Vamos, só desta vez. Eu realmente preciso que você aceite este trabalho, não me faça assim, cara, o Homem-Rato quase implorou. Naruto cobriu a testa de sua máscara com a mão direita e suspirou, sem saber se ria ou chorava. O que você fez desta vez? Você jogou sua esposa e seus filhos e perdeu de novo. Não foi uma brincadeira, nem um exagero que Naruto perguntou. O Homem-Rato no holograma era um jogador degenerado, alguém que realmente jogou sua esposa e 6 filhos e os perdeu em um jogo. Concedido. Ficou provado que a outra parte estava trapaceando e ele realmente não perdeu sua família no final, mas o fato de que ele estava disposto a jogar sua família por dinheiro dizia muito sobre o tipo de pessoa que ele era. O Homem-Rato se mexeu como se não soubesse como se explicar. Recebi o pagamento adiantado por esses trabalhos e já gastei esse dinheiro. Mas não se preocupe, recuperar esse dinheiro não é um problema. De forma alguma. Juro pela minha honra. A honra de um jogador. PFFT, Naruto disse interiormente, mas ficou em silêncio e o deixou continuar. O problema é que um mês já se passou desde que aceitei essas recompensas em seu nome e eles me disseram que não precisam do dinheiro de volta. Ou completamos a missão ou eles enviarão os Gordaninhas atrás de mim. Naruto sentiu o início de uma enorme dor de cabeça. Qualquer coisa envolvendo os Gordanianos seria desagradável. Eles eram famosos por serem uma raça belicista determinada a conquistar e escravizar outros planetas. Explique. Essa única palavra fez o Homem-Rato tremer. Ele entendia que Naruto estava lentamente ficando chateado e ele também sabia melhor do que a maioria das pessoas que, por mais fácil e amável que Naruto parecia ser, era uma coisa terrível quando ele ficava realmente com raiva. Alguns minutos depois, quando o Homem-Rato terminou de explicar e esperou ansiosamente pelo veredicto, Naruto perguntou. Então, o primeiro trabalho que você aceitou foi dos Psions. Eles querem que eu capture alguém para eles experimentarem nele e diga-me, Ruinak,
quando eu aceitei algum trabalho desses bastardos. Senhor Uzumaki, por favor, não fique bravo, o Homem-Rato, agora chamado Ruinak, disse rapidamente, tentando desesperadamente impedir que Naruto ficasse mais bravo com ele do que já estava. Eu verifiquei o passado desse alvo de recompensa. Gastei muitos recursos para isso, mas descobri que ele causou várias guerras mundiais e genocídios em seu planeta natal. O que quer que os Psions façam com ele, ele merece. Sentindo que Naruto estava apaziguado com sua explicação, Ruinak continuou. Quanto ao segundo trabalho, aceitei-o especialmente porque estava ligado ao primeiro. O rei de Tamara vendeu sua filha mais nova aos Gordanianos, como escrava, por causa da paz. Mas a rainha de Tamara, sua esposa, secretamente colocou uma recompensa para resgatar sua filha. Minhas fontes me dizem que os Gordanias exigiram as princesas da família real de Tamara a pedido dos Psions. Então você quer dizer que vou acertar 2 coelhos com uma cajadada só? Ruinaka assentiu vigorosamente. Exatamente. Você pode capturar o alvo da recompensa oferecida por Psions e depois de entregá-lo a eles, você também pode invadir sua base e resgatar a princesa de Tamara. Naruto cantarolou em pensamento. Eu preciso que você me envie todos os dados que você tem sobre a recompensa oferecida pelos Psions. Eu serei o único a decidir se o alvo é realmente um canalha ou não. Absolutamente, o Homem-Rato disse ansiosamente. Poucas horas depois, Naruto estava sentado ao lado de uma fogueira com as costas apoiadas em uma árvore enquanto lia em um tablet a informação que Ruinaka havia enviado a ele em relação não apenas à recompensa dos Psions, mas também ao estado atual das coisas em Tamara, o ataque dos Gordanias e a princesa escravizada. Esse cara realmente é o melhor no que está fazendo, mas às vezes eu sinto que quero estrangulá-lo até a morte, disse Naruto em aborrecimento. Ruinaka era um corretor de informação, um dos melhores, se não o melhor, na galáxia. Naruto não era o único caçador de recompensas em parceria com ele. Até o lobo recebia recompensas dele de vez em quando. Ruinaka não estava subordinado a ninguém. Ele era um agente livre, simplesmente vendendo informações para quem o pagasse. Apesar da sua moral desprezível e da sua personalidade degenerada, como empresário, Ruinaka era excelente. Ele era uma pessoa extremamente bem conectada, não havia um sistema planetário habitado ou planeta-prisão nos 3.600 setores do universo conhecido onde ele não conhecesse um cara ou dois. Ele fez o seu trabalho para aprender tudo sobre as últimas recompensas postadas pelas grandes potências da galáxia e entrar em contato com os caçadores de recompensas que pudessem estar interessados nelas. Os caçadores de recompensas ficaram felizes em conseguir um trabalho interessante, os clientes ficaram contentes por terem os seus problemas resolvidos e o próprio Ruinaka ficou feliz por receber uma boa comissão dos caçadores de recompensas e até dos próprios clientes se o contactassem diretamente. O Homem-Rato não era o único corretor de informações operando em um nível intergaláctico, mas estava entre os melhores. Ele definitivamente não vai receber nenhuma moeda como comissão da minha recompensa depois da merda que ele fez. Kyuubi estava enrolado muito perto do fogo em sua forma minúscula como um filhote de raposa e bocejava preguiçosamente de vez em quando. Você poderia simplesmente ignorá-lo e não aceitar o trabalho. Mas você não pode deixar de bancar o herói novamente, hein? Kyuubi cutucou ele. Naruto olhou para a raposa e disse em resposta. Que herói? Estou sendo pago por isso. Sem falar que trabalhamos juntos há tantos anos. MHM, continue dizendo isso a si mesmo. Vendo Naruto ficar em silêncio com suas palavras, Kyuubi perguntou. Então, para onde vamos agora? Para a Terra. O que os Psions querem da Terra? Kyuubi levantou a cabeça de suas patas dianteiras e perguntou, parecendo muito intrigado. Aparentemente, é alguém que viveu por quase 50.000 anos. Ele é quem causou as 2 guerras mais mortais na história da Terra e inúmeras outras atrocidades. Um humano chamado Vandal Savage. Eu acho que os Psions vão dissecá-lo até o último átomo para ver o que o faz vibrar, o que lhe deu a imortalidade quando todos os outros na Terra vivem até um século no máximo. Não pensei que voltaríamos à Terra tão cedo. Não que eu tenha algo contra isso, veja bem. Kyuubi disse e as 9 caudas fofas em suas costas começaram a abanar. Naruto sorriu quando olhou para a excitação revelada da pequena raposa. Oh, você parece animado. Eu me pergunto por quê. Minha aposta é que você não pode esperar para que aquela mulher lhe dê algumas massagens na barriga de novo, ele disse sarcasticamente. Vê você. Kyuubi gaguejou com o ataque verbal inesperado. O que isso tem a ver com alguma coisa? Ah, sério agora. Então me diga,
Para que serve o rabo abanando? Kyuubi mordeu suas próprias caudas traiçoeiras de vergonha. Com a lembrança do sentimento feliz das carícias gentis da princesa amazona, seus rabos involuntariamente começaram a balançar por conta própria, fora de seu controle. Kyuubi não entendia por que ele tinha gostado tanto, ele não sabia que era por causa do dom que a deusa olímpica da caça e do deserto havia abençoado a Mulher Maravilha. Se ao menos as pessoas do nosso mundo natal pudessem ver isso, o poderoso Kyuubi no Kitsune, o biju mais forte que existe, abanando o rabo como um cachorro e ronronando como um gato por uma simples massagem na barriga. Você era tão fofo, tão adorável. Vá alharra. Mas enquanto ele ria alto, Naruto de repente se pôs de pé e, imediatamente depois, ele pulou na árvore atrás dele. A partir daí, ele começou uma corrida louca, Shinobi pulando de uma árvore para outra o mais rápido que podia. Isso porque uma gigantesca raposa de 9 caudas, a poderosa Kyuubi em sua forma original como uma besta com cauda, de repente esmagou o local em que ele estava sentado antes com suas imensas garras. Centenas de metros de altura e largura e 9 caudas que eram tão grandes quanto seu corpo principal, até as enormes árvores daquele planeta virgem eram anãs por seu tamanho gigantesco. Agora, ele era um gigante. Naruto! Não me deixe colocar minhas mãos em você! O rugido demoníaco de Kyuubi soou e as ondas de choque de seu rugido esmagaram a floresta ao redor dele por quilômetros. Em sua forma original, a raposa demônio de 9 caudas realmente era como um desastre natural, uma calamidade. Mas diante desse poder terrível, risadas desagradáveis podiam ser ouvidas à distância, tão altas quanto seu rugido. Naruto propositalmente infundiu seu chakra em sua voz, para ter certeza de que a raposa ouviu. Capítulo 6 Vandal Savage. Como você ousa invadir e arruinar meu casamento? Uma pequena mulher loira disse acusadoramente. Na frente dela, atrás das grades trancadas de uma cela, uma mulher alta e atlética estava acorrentada à parede com um par de algemas de alta tecnologia que mesmo alguém de sua força não poderia quebrar. Ela não era outra senão a Mulher Maravilha. Você não está nem curioso sobre o que Savage está fazendo. Ele é perigoso. Por quê? Você acha que ele pode jogar um tanque na minha parede? E a loira cruzou os braços e disse sarcasticamente. Apenas algumas horas atrás, a Mulher Maravilha havia invadido o casamento da loira jogando um tanque nas paredes da igreja onde a cerimônia estava sendo realizada. Foi o casamento de Vandal Savage e da princesa Audrey, filha do rei Gustav, governante de Casnia. Cresça! Ele obviamente está usando você. Ele está acumulando poder militar e político. Para quê? O que você acha? Ele tem que ser parado. Mulher Maravilha gritou, finalmente chegando ao fim de sua paciência. Você é um lunático delirante. Não quer dizer que você não era divertido para ir à balada. Isso não é uma piada, Audrey. Acho que Savage é responsável pela doença repentina de seu pai. A Mulher Maravilha tentou argumentar com ela, mas a princesa, agora rainha, revidou com raiva. E eu acho que você acabou de cruzar a linha. Não vá embora, Audrey. Você está cometendo um grande erro. Eu posso fazer o que eu quiser. Certamente, você já percebeu, ela retrucou e saiu da prisão sem lhe dar outro olhar. A Mulher Maravilha franziu a testa e começou a lutar mais uma vez para quebrar suas algemas, mas foi em vão. Nesse momento, uma sensação bizarra invadiu, uma sensação que a fez ficar muito alerta. Enquanto ela não sabia o que fazer com isso, ela ouviu o som dos passos de um homem se aproximando de sua cela. Você! O que você está fazendo aqui? Mulher Maravilha disse muito surpresa. Uma máscara branca de raposa ambu, cabelos loiros, uma capa preta com gola de pele que cobria todo o seu corpo e um pequeno filhote de raposa enrolado em seu ombro direito, parecendo estar colado a ele. O recém-chegado não era outro senão o mercenário alienígena que havia resgatado e extorquido Superman de uma enorme soma de dinheiro. Mas quase 6 meses se passaram desde então e a Mulher Maravilha quase se esqueceu do estranho alienígena e sua raposa falante gulosa. Ela certamente não esperava vê-lo novamente, muito menos naquele momento, na prisão dentro do Castelo Real de Casnia. Por que é que sempre que eu encontro um de vocês, vocês estão trancados em uma cela? Naruto disse com uma risada. Quando ele conheceu o Superman, o kryptoniano foi trancado pelo preservador em uma cela. Agora, quando ele estava encontrando a Mulher Maravilha novamente depois de meio ano, ela também foi trancada em uma cela por Vandal Savage. No início, a intenção da Mulher Maravilha era pedir ajuda, mas ela estava ficando cada vez mais estranha com a situação. O que você está fazendo na Terra?
Como os guardas ao seu lado não estão reagindo à sua presença? Vandal Savage de alguma forma o contratou? Ela perguntou em voz baixa. Naruto acenou com a mão para tranquilizá-la e disse: Não se preocupe. Vandal Savage não é meu empregador. Ele é minha recompensa. Quanto ao motivo pelo qual esses homens não podem me ver, eles estão sob uma ilusão. Algo como um feitiço. Acontece que a sensação estranha que ela estava sentindo e seu alerta instintivo eram devidos à ilusão que ele havia lançado. O que você disse para aquela princesa malcriada mais cedo é verdade. Vandal é tão ruim quanto você afirma, ele perguntou. Sim. Ele é aquele que orquestrou a Segunda Guerra Mundial e causou a morte de milhões de pessoas. Ele é. Ela não está mentindo, Kyuubi sussurrou. Devido ao seu sensor de emoções negativas, nenhuma mentira ou emoção negativa poderia escapar de seu radar. Naruto tinha lido sobre os dados sobre Vandal Savage que Ruinaka havia fornecido a ele, mas ele sempre pesquisou a veracidade de suas informações interagindo com os locais e fazendo algumas pesquisas no local. Ele nunca confiou cegamente nas palavras de alguém. Tudo bem. Obrigado, Naruto disse e se afastou, prestes a sair. Ei! Não vá embora, me ajude! Quando Naruto parou em suas trilhas, mas não disse nada imediatamente, a Mulher Maravilha acrescentou rapidamente, pensando que ele tentaria extorquir dinheiro também como havia feito com o Superman meio ano atrás. Se você quer ouro, eu vou te dar tanto ouro quanto você quiser. Ela era a princesa das Amazonas. Ela pode não ser tão rica quanto um bilionário como Batman, mas as Amazonas tinham tesouros e artefatos antigos suficientes para ela viver com luxo como muitas outras mulheres na Terra não podiam pagar. Ela apenas escolheu não por causa de sua educação como uma guerreira. Desculpe, princesa, não posso fazer. Tenho a sensação de que se eu deixar você sair desta cela, você tentará entrar no meu caminho e me impedir de fazer minhas coisas. Vendo o olhar furioso que ela lançou para ele, Naruto riu involuntariamente. Relaxe. Um de seus amigos heróis, acho que Batman era o nome dele, está realmente se escondendo a poucos metros de distância. Acho que ele estava esperando por uma chance de tirar você da sua cela, mas ele caiu sob meu genjutsu como o resto dos guardas. Ao contrário de você que parece ter alguma resistência inata à magia, ele é apenas um homem comum. De qualquer forma, assim que eu coletar minha recompensa, vou liberar a ilusão e ele libertará você também. Com isso, ele acenou a Deus alegremente e saiu. Ei! Espere! A Mulher Maravilha gritou atrás dele, mas ele continuou andando. Mas quando Naruto deixou a cela atrás dele, Kyuubi de repente pulou de seu ombro. Ei, Kurama! O que está acontecendo? Vá em frente e capture aquele Muppet. Eu alcanço um pouco mais tarde. Disse Kyuubi. Naruto olhou para ele estranhamente. Nenhuma palavra. Kyuubi rosnou ameaçadoramente, mas Naruto não seria ele mesmo se não zombasse dele quando tivesse a chance. Você gosta dela? Cale a boca. Apenas vá e pare de perder tempo. Kyuubi latiu para ele. Depois disso, embora Naruto não continuasse a provocá-lo, suas gargalhadas fizeram Kyuubi render os dentes. Embora ele não pudesse entender completamente, Kyuubi tinha um sentimento inexplicável de apego à mulher. Era ridículo para ele também acreditar que era tudo por causa de apenas uma massagem na barriga. Na verdade, o sentimento de apego de Kyuubi à Mulher Maravilha não era um vínculo forte ou algo como estar disposto a se colocar em perigo por causa dela. Foi apenas boa vontade. Mas aquela leve boa vontade que ele sentia por ela era significativa o suficiente para ele não se sentir confortável em ignorar sua situação como ele normalmente faria com outros humanos. Em primeiro lugar, não lhe custaria nada libertar a Mulher Maravilha de suas algemas uma vez que Naruto cumprisse sua missão. Embora sua técnica de mascaramento tenha feito seus olhos parecerem azuis, na realidade, atualmente, seus olhos estavam vermelhos e suas pupilas pareciam um cruzamento entre uma fenda e uma barra horizontal. Naquele momento, cada assinatura de vida no castelo estava tão clara em sua percepção como se pudesse vê-las com seus próprios olhos. Devido ao seu modo sábio, foi um pedaço de bolo para Naruto encontrar a localização de Vandal Savage porque sua assinatura de vida era claramente diferente de outros humanos. Era bem parecido com o da princesa amazona trancada na cela, não tão forte, mas ainda semelhante. Essa mulher também é imortal como Vandal Savage. Imortal como eu? Naruto se perguntou intrigado. Quando ele veio à Terra pela primeira vez, ele não usou seu modo sábio, pois não tinha motivos para isso. A menos que fosse por causa de uma missão,
Ele geralmente preferiria não usar seu modo sábio nos planetas habitados por criaturas sencientes devido ao alto grau de poluição da natureza e aos efeitos nocivos que atrair essa energia infectada teria sobre ele quando tomado em grandes doses. Logo, ele chegou à sala de controle. Em uma baforada de fumaça, seu corpo se transformou no de uma mosca doméstica. Engie foi uma das primeiras e mais fáceis técnicas que os Shinobi usaram para aprender em seu mundo natal. Até crianças de 10 anos podiam fazer isso. Mas, apesar de sua simplicidade, era inestimável para qualquer espionagem, sabotagem ou missões de assassinato que precisassem ser concluídas secretamente. Vandal, o que você pensa que está fazendo? A nova rainha de Casnia perguntou incrédula. Apenas alguns momentos antes disso, o Coronel Vox, braço direito de Vandal Savage, havia confirmado a destruição da espaçonave da Liga da Justiça. Destruindo a Liga da Justiça. Construindo um canhão elétrico. Assumindo domínio total sobre as nações da Terra. Vandal Savage disse de seu assento parecido com um trono. Então, ele riu. Doce criança tola. A Mulher Maravilha estava certa o tempo todo. Ridículo! Você teria que ter mais de 100 anos. Rainha Audrey disse em negação. Sou muito mais velho do que isso. Vandalismo Savage se gabou. Foi há mais de 25 mil anos quando consegui esse poder. Enquanto meus companheiros se encolheram de medo, ousei me aproximar da rocha estranhamente brilhante que caiu do céu. Estava quente e a noite estava muito fria. Dormi enrolado ao lado a ele, sem perceber o que sua radiação faria comigo. Mas ao longo dos milênios que se seguiram, enquanto eu observava aqueles ao meu redor envelhecerem e morrerem enquanto eu permanecia inalterado, descobri a verdade. Eu vim a aceitar meu destino. Eu vivo para a regra. Delírios de grandeza à parte. Eu governo Casnia. A rainha Audrey atirou de volta. É por isso que me casei com você, Vandal Savage disse presunçosamente. É também por isso que eu envenenei seu pai. Você envenenou meu pai, ela gritou e o esbofeteou com toda a sua força, deixando um rastro de arranhões ensanguentados em seu rosto. Mas depois que Vandal Savage agarrou seus braços e a imobilizou, ela ficou chocada quando viu a pele com garras de sua bochecha se curar em um segundo. Guardas, confinem esta pirralha em seus aposentos. Com suas palavras, 2 soldados agarraram a jovem rainha com força e começaram a arrastá-la para fora. Mas todos na sala congelaram quando um homem mascarado apareceu atrás de Savage Vandal do nada. O auto-intitulado rei de Casnia de repente encontrou seus pés deixando o chão quando uma mão de aço cerrou seu pescoço e o levantou no ar. Um russo perfeito saiu da boca do mascarado. Minha missão era capturá-lo e entregá-lo em perfeitas condições, mas lixo como você não merece viver nem como um rato de laboratório. Nesse momento, os soldados da sala de controle e o Coronel Vox acordaram de seu estupor e imediatamente começaram a gritar enquanto apontavam suas armas para ele. Liberte-o imediatamente! Vandal Savage também se esforçou para dizer, apesar de sua garganta estar sufocada. O que quer que você tenha pago, eu te dou o dobro. Não, o triplo. Mas assim que suas palavras terminaram, a outra mão de Naruto se fechou em punho e fez um buraco em suas costas, através de seu peito, obliterando seu coração. Uma grande quantidade de sangue espirrou sobre a rainha Audrey e os 2 guardas que estavam mais próximos dele. A mulher gritou de terror e perdeu a força nas pernas. Os próprios guardas ficaram petrificados e não conseguiram segurá-la quando ela caiu no chão. Mate ele! O Coronel Vox gritou e então abriu a boca e iniciou seu grito sônico. Mas mesmo antes que as ondas sonoras pudessem atingir seu alvo, uma lâmina de ar pressurizado separou sua cabeça do resto do corpo. Os outros soldados na sala ficaram imóveis como estátuas. Eles não se atreveram a mover um músculo sequer. No silêncio mortal que foi instilado, um súbito ruído de tosse veio do corpo anteriormente sem vida de Vandal Savage. Eu sou imortal. Asterisco tosse asterisco, eu não posso ser morto. Não há nada. Absolutamente nada que você possa fazer comigo. Ao dizer isso, Vandal Savage até deu uma gargalhada rouca. Mas sua risada morreu em sua garganta quando outra lâmina de vento decapitou também como seu subordinado. O que você sabe? Eu tenho que te matar 2 vezes e até completar minha recompensa também. Este deve ser meu dia de sorte. Naruto riu. Vamos ver como você vai reviver em um espaço inanimado, desprovido de ar, onde mesmo o tempo não existe. Ele tirou 2 pergaminhos de selamento de sua capa e os desenrolou sem pressa. Sem sequer olhar para os soldados, advertiu-os. Não faça nenhum movimento. Não me dê uma razão para matá-lo. Que piada!
Os soldados ao redor estavam com medo até de respirar muito alto, muito menos alimentar qualquer pensamento de agir contra ele naquele momento. Eles eram apenas humanos comuns enquanto, aos seus olhos, ele parecia um demônio. Mesmo a rainha malcriada, Audrey, não tinha nada de sua altivez anterior. Seu rosto estava lívido enquanto ela observava, apavorada demais para se mover um centímetro de onde ela havia caído. Mas o próprio Naruto não poderia se importar menos com mais ninguém na sala. Ele não tinha interesse em matar os outros. Ele tinha sido um shinobi no passado. De certa forma, ele também tinha sido militar. Ele sabia que os soldados estavam apenas seguindo ordens. No entanto, se atirassem nele, ele não mostraria piedade, como aconteceu com o Coronel Vox. Ele jogou um dos pergaminhos na cabeça de Vandal Savage e o outro no resto de seu corpo, fazendo-os desaparecer em duas pequenas nuvens de fumaça branca. Trazendo um dedo para seu ano esquerdo, Naruto falou: certo, Kurama, terminei aqui. Dê um beijo de despedida na sua namorada e me encontre no navio. Ela não é minha namorada, seu pedaço de... Kyuubi gritou em seu fone de ouvido, mas Naruto cortou a conexão com uma risada. Depois que ele pegou os dois pergaminhos de selamento do chão e os colocou no bolso dentro de sua capa, ele desapareceu, deixando apenas alguns arcos de luz amarela e negra piscando em seu rastro. Alguns minutos depois que Naruto se teletransportou para longe da sala, Batman e Mulher Maravilha irromperam pelas portas da sala de controle. Mas eles só encontraram uma quantidade obscena de sangue espalhado por toda a parte. Encharcada com o sangue de Vandal Savage, a Rainha Audrey ainda estava deitada no chão com um olhar vazio no rosto, enquanto o resto dos soldados na sala olhavam uns para os outros cheios de impotência e incerteza. Eles não sabiam o que deveriam fazer naquela situação. Apesar do comportamento anterior da Rainha Audrey em relação a ela, a Mulher Maravilha veio até ela e perguntou gentilmente: Audrey, você pode me dizer o que aconteceu? Mas a loira estava em choque. Ela estava incapaz de falar naquele momento, apenas olhando fixamente para a poça de sangue no chão. Você, me diga o que aconteceu aqui. Batman ordenou um dos soldados. Depois de obter a história completa do soldado, as mãos de Batman se fecharam em punhos. Não pela primeira vez desde que se juntou à Liga da Justiça, ele descobriu da maneira mais difícil o que significava fazer parte de uma equipe de super-heróis enquanto ele próprio não tinha superpoderes. Ele havia sido vítima da técnica de ilusão do mercenário alienígena sem sequer estar ciente disso, assim como os homens que guardavam a cela da Mulher Maravilha. Batman estava confiante em lutar contra qualquer um se tivesse tempo suficiente para se preparar e fazer planos. Mas sem tempo de preparação, diante de uma situação inesperada, ficou vulnerável demais. Ele era apenas humano. Ainda mais alarmante para Batman do que cair na ilusão de Naruto foi que o caçador de Marte na torre de vigia não havia detectado uma nave alienígena se aproximando da Terra. Isso foi uma violação enorme em sua defesa. E se desta vez, a missão do mercenário alienígena tivesse sido capturar o presidente dos Estados Unidos em vez do governante de Casnia? O que teria acontecido? A Liga da Justiça foi criada principalmente com o objetivo de proteger a Terra dos alienígenas que tentariam invadir. Se os alienígenas pudessem vir à Terra e causar estragos como quisessem, então para que a Liga da Justiça ainda existia? Eles tiveram que agir e eles tiveram que fazê-lo rápido. Mulher Maravilha, vamos. Temos que nos encontrar com o resto da Liga da Justiça imediatamente. Mas Audrey eu não posso simplesmente deixá-la assim. Ela não está em condições de... Batman olhou para ela e, embora não tenha gritado, as palavras que ele falou foram muito afiadas. O que é mais importante? Consolar uma garotinha mimada ou garantir que a Terra esteja segura? Achei que você soubesse melhor do que isso. A Mulher Maravilha olhou para ele assustada. A maneira áspera em que Batman falava com ela agora era diferente dele. Ela achou que os dois ficaram um pouco mais próximos depois de dançarem ontem na festa de noivado da então princesa Audrey e Vandal Savage. Mas a Mulher Maravilha não tinha como saber o quão abalado Batman estava por causa de sua vulnerabilidade como humano e que ele não estava exatamente calmo naquele momento. Ela pensou que Batman estava agindo como um idiota com ela de propósito, para se distanciar dela. Porque ele tinha feito isso algumas vezes no ano passado desde que ela se juntou à Liga da Justiça. Ele até deixou claro uma vez que não queria mais ninguém em sua vida, especialmente um companheiro de equipe. No final, a Mulher Maravilha não comentou nada sobre seus sentimentos feridos. Ela escolheu ficar em silêncio e seguiu Batman até o Javelin para se encontrar com o resto da Liga da Justiça na Torre de Vigia. No entanto, em seu coração,
Ela desistiu de qualquer pensamento que pudesse ter sobre um possível relacionamento com Batman. Ele era um bom homem com qualidades dignas de admiração como sua coragem, tenacidade e desenvoltura, mas, no final, a Mulher Maravilha era uma valente guerreira e uma princesa abençoada pelos próprios deuses. Ela não era uma mulher fraca e carente que perseguiria cega infinitamente alguém que não a queria. Ela era Diana, princesa das Amazonas. Ela tinha seu orgulho e dignidade também.